Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos dar continuidade, né, do que nós estávamos tratando sobre as atribuições que estão relacionadas à profissão e ao profissional, né, ao profissional e à profissão na área da arquitetura e urbanismo, que é a resolução número 21, que foi apresentada pelo CAL, né, como a gente viu anteriormente, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tá? Nesta aula a gente vai ver o artigo 3 e o que que ele nos apresenta. Então, do ponto de vista do artigo 3, nós temos esta definição. Para fins de registro de responsabilidade técnica, definido em resolução própria do CAL-BR, as atribuições profissionais dos arquitetos e urbanistas serão representadas no Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o SICAL, através das seguintes atividades, tá? Então, o SICAR é um sistema de informação que está dentro do site, né, da área restrita aí, de cada arquiteto e urbanista cadastrado no CAL, então tem acesso a essas informações, né, que é por meio desse sistema de informação que a gente vai vendo tudo que a gente precisa lá dentro, tá bom? Bom, temos então nesse artigo 3, 7 áreas de atividades. Quais seriam essas 7 áreas? Olha as possibilidades que a gente tem dentro da área da arquitetura e do urbanismo de se especializar, tá? Como eu falei anteriormente na outra aula, nem tudo a gente sai da faculdade com esse conhecimento. A gente na faculdade tem ali uma noção, né, do que é a profissão de arquiteto e urbanista. Cabe a nós irmos além, né, porque existem um universo muito grande de informação e 5 anos não são o suficientes, principalmente de uma área que está constantemente em atualização, ok? Então, cabe a nós, durante a faculdade, ver qual dessas áreas nos encanta, né, para que a gente possa se especializar. Tá? E aí a gente tem cursos, a gente tem pós-graduação, a gente tem mestrado, a gente tem inúmeras possibilidades de se tornar um especialista na área. Então essas 7 atividades que nós vamos, olhar aqui no decorrer das próximas aulas, porque nessa em especial a gente vai ter aqui uma percepção do que está por trás da área do projeto. Mas esse capítulo 3 ele apresenta a área de execução, né, de gestão, de meio ambiente, planejamento regional e urbano, atividades especiais em arquitetura e urbanismo, ensino e pesquisa e engenharia de segurança do trabalho, tá? Então, são essas áreas que a gente tem, na verdade, e a gente vai agora direcionar o nosso olhar, né, para o que está, atrelado à área de projeto. Olha só os campos de atribuições que a gente tem aqui, para que a gente possa escolher e se especializar, porque quando a gente fala: "Ah, eu quero ir para projeto e projeto das edificações", né, vejam o que que ela ainda nos apresenta como possibilidades. Então, levantamento arquitetônico, né, projeto arquitetônico de reforma, projeto de edificação efêmero ou instalações efêmeras, projeto de monumento, projeto de adequação de acessibilidade e As-Built, que é o, né, depois da obra pronta, a gente ter esse acompanhamento aí. Então, quando a gente fala só deste item, né, arquitetura das edificações, vejam como existe aí diversas microatividades, porque quando a gente fala em projeto arquitetônico, nem sempre o profissional que faz o projeto arquitetônico, ele executa. Você, enquanto profissional, pode escolher que área você se sente mais confortável. Às vezes a sua praia é o projetar, né, mas não é o executar. Então você precisa deixar as informações necessárias e o mais completo possível para aquele profissional que gosta de executar, que vai pegar o seu projeto e vai executar ele, tá? Mas o executar é assunto de uma outra aula, nós estamos falando sobre projeto. Então, a gente viu as possibilidades da arquitetura das edificações. E quando a gente olha para sistemas construtivos e estruturais do ponto de vista do projeto, vejam as áreas em que a gente pode ser um especialista, porque o projetar com estrutura de madeira é diferente que o projetar com estrutura de concreto, né? E assim sucessivamente para essas outras estruturas que a gente está vendo aqui, né?
Então, como eu disse, esse é um documento que está disponível de consulta pública no site do CAL. Aqui eu estou fazendo apenas uma apresentação para que você possa conhecer um pouquinho mais desta área que às vezes você está conhecendo ou você já está estudando sobre ela, fazendo um curso de arquitetura e urbanismo perto aí da sua residência, né? O projetar com relação ao conforto ambiental, né? Então, é o projeto de adequação ergonômica, projeto de luminotécnica, tá? Projeto de condicionamento acústico, de sonorização, ventilação, exaustão e climatização, e as questões relacionadas à certificação ambiental, tá? Às vezes o projeto já existe e você é contratado para que você olhe para este item, conforto ambiental, dentro daquela edificação e que você possa olhar de que forma você pode melhorar essa certificação ambiental, porque existem, né, várias certificações e vários selos que devem ser cumpridos em alguns casos mais específicos, tá? A arquitetura de interiores te dá aí, né, a possibilidade de trabalhar com um projeto de interiores, com reforma ou com projeto de mobiliário, tá? Instalações e equipamentos referentes à arquitetura, então a gente tem projetos de instalação hidrossanitárias, instalações prediais de águas pluviais e tantos outros projetos, né, que são aí complementares do arquitetônicos e que são importantes para que a obra possa acontecer e a gente ter ela completa lá na frente, né, para que o usuário, o nosso cliente, possa ter ela de forma completa, né. Então são projetos complementares aqui, que contribuem, né, diretamente com o projeto arquitetônico, tá. Aqui mais um pouquinho desses proje dessa com relação às instalações e equipamentos referentes à arquitetura, tá. Aí a gente tem um olhar para a arquitetura paisagística, que é muito interessante, porque daí a gente tem levantamento paisagístico, prospecção e inventário, projeto de arquitetura, né, paisagística, tá? Quando a gente fala em algumas palavras muito específicas, na última aula, né, relacionada à resolução 21, a gente vai ver um glossário, que é muito importante. Esse glossário traz exatamente a definição do que é uma prospecção, do que é um inventário, tá? E assim por diante. Então, quando a gente olha esse documento, a gente não para só nas atribuições, a gente também vai lá para o glossário e a gente tem que ter essa familiaridade com as definições que ele apresenta, ok? Sobre o relatórios técnicos de arquitetura, né? Então, dentro da área do projeto, a gente precisa ter, né, o memorial descritivo muito bem detalhado, caderno de especificação ou de encargos, o orçamento, né? Como eu disse, tem gente que gosta de projetar, tem gente que gosta de executar. Então, para que a pessoa possa executar, a primeira etapa, que é o projetar, né, que é o projeto, tem que entregar o material suficiente para que essa pessoa, esse outro profissional possa caminhar de forma tranquila, tá bom? Do ponto de vista urbanismo, né, e desenho urbano, levantamento cadastral, inventário urbano, projeto urbanístico, projeto de parcelamento do solo mediante loteamento e tantos outros aqui que podem, né, ser mais opções de atribuições, como eu disse, né, e gosto sempre de reforçar. Olha para a cidade onde você pretende atuar, né, e veja o que que a cidade espera, porque o arquiteto urbanismo, né, ele trabalha diretamente para a cidade, mesmo que seja para construir edificações ou para ir para a área do urbanismo, né. Então, o projeto, ele também se estende ao projetar as cidades, não só projetar as edificações, tá? Projeto de mobiliário urbano, que também é muito interessante, tá? Instalações e equipamentos referente ao urbanismo. Nós temos aqui essas possibilidades de projeto de movimentação de terra, drenagem, pavimentação, projetos de sistema de iluminação pública, de comunicação visual urbanística, ou seja, né, aqui existem, a gente está vendo as diversas áreas em que a gente pode se especializar. É cada um olhar para si e ver quem eu quero ser, o que eu quero me diferenciar, né? Então, aqui a gente está tendo essa percepção bem interessante, né, do quão amplo é a profissão na área da arquitetura e do urbanismo, tá? Relatórios técnicos e urbanísticos, então, novamente, memorial
descritivo, caderno de especificação, tá? Olhar para o patrimônio arquitetônico, urbanístico e paisagístico, tá? Então, aqui a gente tem outras possibilidades, né? Aqui embaixo, ó, projeto de restauração, projeto de convenção funcional, projeto de requalificação. Então, essas palavras, requalificação, restauração, conservação, a gente tem no glossário que a gente vai ver quando a gente encerrar as aulas relacionadas à resolução número 21. Glossário muito importante para que essas definições sejam muito claras, tá? Ainda dentro da área do patrimônio arquitetônico, urbanístico e paisagístico, mais possibilidades que a gente tem de áreas de atuação, né? Como o projeto de requalificação habitacional, desculpa, né? Habitacional, tá? Plano de preservação, inventário patrimonial, registro da evolução urbana, né? Acompanhar aí a sua cidade em relação, né, por determinado tempo, de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, para que a gente possa ter essa percepção da evolução, para que lado, né, a cidade está indo. Esses estudos nos ajudam, né, a gente entender para que lado a cidade está indo e de que forma a gente pode pensar nela, que é quando a gente vê o documento, né, como, por exemplo, o plano diretor da cidade. Né? A partir de 20 mil habitantes, já é obrigatório ter este documento, um plano diretor, tá? Das cidades, para que a gente possa entender para que lado essa cidade está indo e o que ela está oferecendo para a população, tá? Mais um pouquinho aqui a gente tem de atividades relacionadas, né, ao patrimônio arquitetônico, urbanístico e paisagístico, ou seja, né, a gente tem um campo gigantesco. Eu costumo dizer, tem espaço para todo mundo, desde que você seja um bom profissional, né? Que você realmente faça a diferença, tá? Bom, esse documento, né, que a gente está aqui apresentando e trabalhando de forma sucinta, mas mostrando as possibilidades para você, é de conhecimento público, está lá no site do Conselho, né, da Arquitetura e do Urbanismo, do CAL, certo? Espero ter contribuído com esse olhar das possibilidades que estão atreladas a uma das 7 áreas que a gente vai ver, que foi a de projeto, e todas as sub-áreas que a gente pode ter como possibilidades de um mercado aí para que você escolha, se encontre dentro destas áreas, né, e possa se diferenciar, tá bom? Obrigada pela sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.